A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Visite também as nossas playlists para que você possa dar início ao estudo do livro de Jó. Hoje, então, estaremos, como de costume, estudando versículos a versículos. Quando forem do mesmo tema, do mesmo contexto, a gente engloba alguns. Que você possa, nesse momento, fazer uma oração juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmitir a sua palavra conforme a sua vontade. Peço-te que continue guardando a nossa vida, a nossa família, livrando-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então hoje, para darmos início, vamos fazer uma breve retomada do capítulo anterior, onde a gente estudou a questão de Jó sustentar a sua integridade e também a sua sinceridade para com o Senhor. E hoje, então, estaremos estudando o capítulo 28, cujo título é O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Então, vamos, nesse momento, ler do versículo 1 ao versículo 6. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Então, nesses primeiros 6 versículos, nós vemos algumas citações acerca de minérios, por exemplo, a questão do ferro. Então, quando se menciona o ferro, dá-se a entender que ele vem de uma época logo após o início da Idade do Ferro, por volta de 1200 a.C., e possivelmente foi justamente nessa época que o livro de Jó foi escrito. E o termo traduzido como safira, que está aqui no versículo, deixa eu só me ver aqui onde que estava a palavra safira, no versículo 6, as suas pedras são o lugar da safira. Então, o termo traduzido como safira provavelmente significa uma rocha metamórfica de cor azul utilizada como gema mineral ou como uma rocha ornamental desde antes de 7.000 anos antes de Cristo. Então, meus irmãos, aqui nesses primeiros 6 versículos, nós vemos uma citação acerca do que o homem faz com tudo aquilo que ele encontra aqui na terra, do como ele sabe transformar os minérios, derreter o ouro e tudo mais. Mas conforme a gente viu aqui no título, o homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria para ele trabalhar tudo que ele encontra aqui na terra
é dom de Deus, é um presente de Deus, né? Esse capítulo aqui, a gente não se sabe, né? Não dá a entender se foi Jó, né, quem fez aqui, no caso, essa reflexão, ou, né, é um dos amigos, ou, né, eu não consegui descobrir, né? Mas o que importa é que é uma reflexão acerca da ciência, né, que o homem tem sobre as coisas que existem e também da grandeza da sabedoria que só pode ser dom de Deus. Agora, indo para os versículos 7 e 8. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Então, a gralha, né? O que seria, né, a gralha? Uma ave de rapina. E o leão e a gralha representam, no caso, todas as espécies de animais, né? Então, nenhum animal conhece os tesouros ocultos na terra, né? Somente o que? O ser humano sabe descobrir, né? A gente sabe, né, que pode ser o mais forte, né, dos animais, como o leão, né? Mas ele não tem a sabedoria, a inteligência, né, de poder descobrir todas essas maravilhas que aqui existem. Ele usufrui, sim, né, de uma forma instintiva, né, de alimentos e tudo mais, conforme ali a cadeia alimentar, né, dos animais. As aves de rapina também se alimentam, né, de coisas mortas. Agora, quem tem, né, essa sabedoria para descobrir esses tesouros existentes aqui na Terra é somente o ser humano, e por conta de dom de Deus. Aprove ao Senhor Deus dar essa sabedoria ao homem. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós devemos o quê? Darmos glórias a Deus, né? Com frequência, agradecermos ao Senhor por todas as maravilhas que Ele nos proporcionou e nos proporciona. E não ficarmos reclamando, mas sim glorificando ao Senhor. Versículos 9 ao 11. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Né? Então, nessa parte, quando fala os rios tapa e nem uma gota sai deles, poderia então, né, ser dito de como ele seca as fontes dos rios, por exemplo, né? Então é nesse sentido aqui que estão escritas, né, essas frases. Versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? A palavra sabedoria está enfatizando a verdadeira sabedoria que só o Senhor conhece e que as pessoas podem aprender ao relacionar-se com Ele, né? Então, olha a importância, irmãos, né, de nós estarmos buscando, né, a sabedoria muito mais do que o ouro e a prata, né? Como vemos também essa palavra no livro de Provérbios, né, esse ensinamento. Então, a gente deve sim estar, né, mantendo, aliás, né, um relacionamento com Deus, para que Ele venha sempre, né, nos dar sabedoria. Todas as vezes que eu vou ministrar a palavra de Deus, seja aqui, seja na igreja, né, ou, né, de outra forma evangelizando, eu sempre peço ao Senhor sabedoria, né, a sabedoria dele, não a sabedoria terrena que a gente adquire através de conhecimentos, né, em livros culturais,
faculdades, não, meus irmãos, mas a sabedoria que vem do céu para nós. Aleluias. Versículos 13 ao 19, diz assim: O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Então, todos esses versículos, que a gente acabou de ler, contém pelo menos uma vez a palavra não em hebraico, ressaltando a ausência da sabedoria e até mesmo do desejo de obtê-la. As perguntas a respeito do paradeiro da sabedoria e da inteligência, portanto, recebem uma resposta enfática. Não está em parte alguma da terra dos viventes. Conforme eu mencionei agora há pouco, eu sempre oro a Deus pedindo a Ele a sabedoria que vem do céu, irmãos? E não a sabedoria terrena, Então, aqui a gente vê, através dessa reflexão, que onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Aí foi feita aqui uma citação, o abismo diz, não está em mim, não se dará por ela ouro fino, e foi sendo mencionado aqui várias coisas, vários minerais, várias joias, Em lugar nenhum se encontra. A sabedoria, ela vem de Deus. Aleluias. E aí, irmãos, aqui nos versículos 20 ao 27, diz assim: De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Então quer dizer, a sabedoria, mais uma vez, sendo aqui enfatizado que ela vem de Deus, E olha, está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu, Então, olha, então a viu e a manifestou, Deus é quem colocou com sabedoria, as extremidades da terra. Ele vê tudo o que acontece debaixo dos céus. Ele deu peso ao vento, tomou a medida das águas, Quando ele prescreveu uma lei para a chuva, caminho para o relâmpago. Tudo isso veio de Deus, pela sabedoria do Senhor. E para finalizar aqui, irmãos, essa reflexão, esse hino de sabedoria, no versículo 28 diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Olha que coisa tremenda. Então, olha, esse versículo, ele justifica a postura de Jó e marca uma transição do diálogo para os discursos. A partir de então, nós vamos ver discursos, ao invés de diálogo
entre Jó e seus amigos. As palavras mas disse, quando diz aqui, ó, mas disse ao homem, apresenta também uma referência, né, ao livro de Provérbios, quando diz lá em Provérbios 3:7. Deixa eu abrir aqui para os irmãos, né, para a gente poder fazer essa leitura aqui, né? Provérbios 3:7. Só um momento, irmãos. Diz assim, aqui no livro de Provérbios: Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Né? Então, olha, essa resposta aqui do 28, né? Tem essa relação ali com o livro de Provérbios. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Né? Então, quer dizer, pode apresentar, né, uma referência ao livro de Provérbios, onde a gente leu. Então, meus irmãos, resumindo, esse capítulo aqui de hoje, ele é um hino de sabedoria maravilhoso e ele está naturalmente dividido em 3 estrofes pelo refrão dos versículos 12 e 20. Olha, o versículo 12 diz assim: Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Aí vem no versículo 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? E aí vem a resposta no versículo 28. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então Deus tem resposta para nós. Aleluias, né? Então, olha, muitos buscam a sabedoria, ficam ali, né, querendo saber de onde ela vem, conforme a gente viu aqui, mas onde se achará a sabedoria? O temor do Senhor é a sabedoria. Então, quando a gente teme a Deus, nós encontramos a sabedoria. Amém? E quando a gente se aparta do mal, aí sim, nós seremos pessoas inteligentes. Aleluias. Então, olha, que palavra tremenda, né, para nós aqui, né, através desse capítulo. Aleluias, né? Quando a gente for ler o capítulo 29, na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver que Jó, ele está escrito aqui que ele vai prosseguir, ó, e prosseguindo Jó em sua parábola disse, né? Então, ele vai continuar, né, aqui a reflexão dele. Então, dá-se a entender que esse capítulo 28, né, foi ali um hino de sabedoria que Jó fez, né? Então, esse é o entendimento que eu tive, tá, irmãos? Se eu tiver errado, os irmãos podem deixar aí nos comentários para mim, tá bom? Comentários construtivos são sempre bem-vindos, né, irmãos? Porque eu sou apenas uma serva do Senhor, né, que ama a palavra de Deus e que busca, né, encontrar, né, conhecimento para estar trazendo aqui para os irmãos, mas a gente é falho, né? Então, se os irmãos souberem, deixem aí para mim. Então, meus irmãos, fica com essa palavra hoje para o seu coração, onde a gente viu, né, que a sabedoria está no temor do Senhor. Então, tema a Deus, aleluias, e aí sim você será um homem, uma mulher sábia. Aparta-se do mal, aí sim você será uma pessoa inteligente. Amém? Glórias a Deus por tudo. Eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade e agradeço aos irmãos que se encontram aí comigo compartilhando dessa palavra. Não deixe de deixar aí para mim um comentário, o seu like, porque isso ajuda muito aqui no YouTube para que o algoritmo, né, do YouTube
compreenda que o canal está sendo relevante e ele passe para outras pessoas. Ao contrário, se os irmãos não deixarem aí um like, não deixarem aí um comentário, o canal fica parado. Então eu conto com a ajuda dos irmãos, amém? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.